Você já trabalhou com a ferramenta Crop no Photoshop, mas você utilizou todas as funcionalidades que ela te oferece? Se não, vem cá que eu vou te apresentar hoje. Estou aqui no Photoshop já com essa imagem aberta para vocês. Hoje a gente vai trabalhar a ferramenta Crop. Para quem não sabe, é a letra C no teclado. Digitou C, ela está ali já. Aqui eu vou apresentar para vocês hoje a ferramenta com todas as funcionalidades que ela tem na barra superior aqui e alguns macetes que ela faz na hora de você trabalhar essa ferramenta de uma forma bem bacana. Então aqui, para vocês terem uma ideia, vou no Crop, existe a proporção, existe algumas categorias já presetadas dentro. Então eu consigo fazer um crop de um quadrado, já que é 1:1, eu consigo fazer um crop na versão 16:9, que seria essa versão de internet que eu utilizo para YouTube mesmo, né, no caso. E também eu consigo fazer a inversão dele, para ele ficar em pé, que o 16:9 em pé, 9:16, é nada mais do que aquela versão que você utiliza no Stories, ou para fazer alguns tipos de padrões que Reels e outras ferramentas utilizam aí. Então você tem esse 16:9, você tem as situações presetadas aqui também, ó, tanto em 300 ppi quanto em 92, que é a versão para internet também. E aqui em cima você tem as proporções original, que é a que se encontra nela, e aqui a proporção padrão mesmo. Então eu vou dar um apagar aqui, né, no caso, e dar um ESC para ele voltar, para a gente poder ter essa visão aqui de novo da ferramenta em si. Bem, aqui você tem esses padrões. Se eu vier aqui em resolução e colocar um valor aqui também, ele vai setar um valor automático para mim. Não preciso trabalhar com uma resolução pré-setada, posso fazer ele personalizado sem problema algum. E posso vir aqui novamente em apagar, dou um ESC e ele volta normal aqui para mim. Então, uma vez dentro da ferramenta de Crop, o que mais impacta aqui são as funcionalidades que ele tem que o pessoal não utiliza muito. Então, o que acontece? Quando eu venho aqui para cropar, opa, apareceu, que são essas linhas de regra. O que significa? Significa que ela está usando uma metodologia para fazer esse corte na imagem. Aqui, neste caso, a gente está usando, para vocês terem uma ideia, a versão dos terços, que é a regra dos terços. Mas existem outras aqui pré-setadas, para quem gosta de trabalhar com esse modelo, que é muito interessante. Então, esses nomes aqui, coloca no Google aí, faz uma pesquisa que vocês vão entender cada um, o que eles significam e como que é esse modelo, para você implementar um modelo de desenho bacana de corte e entender proporção da imagem. Isso é muito legal. Então você tem aqui, eu vou deixar na regra de terços normal, padrão. Tem essa ferramenta aqui que é muito bacana, que chama corrigir. Para que ela funciona? Eu vou até dar um Ctrl J aqui e mostrar para vocês como que ela trabalha. Vamos supor que eu tenho essa imagem meio que torta aqui. Torta, a palavra é meio que torta ali, ela não está muito reta. Então eu venho em cima da ferramenta cropar, corrigir e coloco um ponto seguindo o horizonte da linha mestre que eu vou querer. Olha como que ela vai trazer. Aí eu dou um Enter aqui, pronto. O arquivo já está aqui em linha reta. Aí eu faço o crop que eu preciso em cima dessa imagem. Entendeu? Então aí você vai ter o que? O crop feito com a linha já em harmonia. Quando você pega uma fotografia, geralmente tende-se a escolher uma linha horizonte nela para você trabalhar ela e para ela ficar um pouco mais harmônica, né? Também na imagem, mas na produção. Você pode ver que ela reto, ela fica muito mais suave aos olhos. Então neste caso aqui, temos ela aqui na proporção. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar a imagem original na outra que eu estava. Mais uma vez na imagem, vamos novamente no crop aqui. Tem a ferramenta de corrigir que eu já apresentei para vocês, tem aqui a ferramenta que relaciona, né, as metodologias, tem essas configurações aqui para você setar, se você quer deixar a área cortada mostrando, a visualização no centro. Essas configurações aqui eu deixo nesse formato porque eu acho muito bacana estar observando na hora que eu estou fazendo um crop, para mim não fazer um crop errado, alguma coisa do tipo. Então aqui, ó, essa opacidade mesmo, eu consigo deixar ela setada numa medida que fica bem interessante para mim trabalhar. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Se eu venho aqui e faço um corte aqui e a opacidade minha está em 100%, eu não consigo enxergar o quanto que eu deixei fora da fotografia. Então eu coloco ela em 75, 74 ou 70, que aí eu tenho vamos falar assim, eu tenho um processo visual onde eu consigo enxergar o que eu estou jogando fora. Mas eu não estou jogando fora, que aí é uma outra função que eu vou colocar para vocês aqui, que o pessoal faz muito sem ver aquilo ali, e aí dá problema, porque aí você perde parte da fotografia, e aí na hora que você fala, nossa, não era o que eu queria, dançou. Aí você tem que voltar lá e puxar a fotografia de novo.
Para isso, mais uma vez, lembra sempre interessante você trabalhar com Ctrl J. Eu não coloquei Ctrl J aqui, vocês estão vendo, né? Mas é porque para mim, no caso, eu estou explicando para vocês. Mas se for uma proporção de um projeto, coloca um Ctrl J lá, gera uma camada nova e deixa ela sempre ali para não ter perigo. Mas aí, vamos lá então, pessoal. Aqui estou com 75, 72, deixa a medida que eu acho interessante e simplesmente vou aqui dar um ESC, porque eu não vou fazer o crop dela ainda. Porém, agora eu clico novamente nela, tem a regra dos terços aqui. Agora eu vou cropar ela. Eu venho, faço o crop aqui exatamente onde eu acho interessante, porém, obviamente esse item aqui em cima, ele fica ticado. Quando ele está ticado, no momento em que eu der um crop, que eu der um OK ou clicar naquela setinha aqui em cima, eu perdi parte da fotografia. William, e aí? Tem como mexer? Você tá vendo? Ó, aquela parte da fotografia foi embora. Nesse caso eu vou dar um Ctrl Z novamente aqui para vocês verem. Vou na ferramenta de crop, clico em cima, novamente, puxo um pedaço que eu acho interessante para mim e tiro essa parte aqui de excluir pixels cortados. Novamente, eu vou dar um OK no teclado, ou se não também eu posso vir aqui em cima e clicar nesse cliquezinho aqui que ele vai confirmar. Cliquei, confirmou. William, nossa, não era isso que eu queria. Veja bem, olha o pedaço da fotografia. Ela está aqui. Pode ver que as áreas em volta mostram que a fotografia ainda está ali. E isso é interessante porque você tem um controle melhor dessa parte da fotografia. Então ali você já tem essa vantagem. Então vamos aqui para essa parte aqui no caso, vou dar um Ctrl Z novamente para vocês visualizarem. Aí aqui eu tô no crop de novo. Aí eu falo assim, bem, ao invés de cortar a parte da fotografia, eu quero trazer a fotografia para deixar um espaço maior. Aqui tem uma pegada muito legal de uma funcionalidade que é meio recente aí também no Photoshop. Não vou falar tão recente, mas o pessoal acaba esquecendo ela. Que é essa funcionalidade aqui em cima, ó, sensível ao conteúdo. Ela também faz parte na hora que você vem aqui em preencher e você coloca para preencher em sensível ao conteúdo. Então é a mesma pegada, porém o Photoshop às vezes ele tem várias formas de você chegar num resultado por várias ferramentas. E ele está trazendo isso daqui dentro da ferramenta de crop para que você tenha um controle melhor do que você está fazendo ali no momento. Então sensível ao conteúdo ativado, se eu falar assim, vou aumentar o espaço, saca só, no momento em que eu der um OK no teclado ou apertar lá em cima o confirmar, ele vai pensar, vai preencher esse espaço e vai trazer para mim a área preenchida já. Ou seja, eu acabei de esticar a imagem com a área e ele já fez o preenchimento rapidamente ali. Aí eu não vou ter problema algum, entendeu? Então é claro, dependendo da complexidade da fotografia, você pode ter problemas na hora de fazer um preenchimento. Mas aqui no caso que ele era uma parede básica ali, então ele conseguiu fazer um preenchimento bacana. Você pode ver que ele seguiu o contorno ali da parede, a textura dela e trouxe um resultado legal pra gente. Então a funcionalidade de crop é isso, galera. Você consegue trabalhar ela com a parte de sensível ao conteúdo. Lembre-se sempre de retirar ou excluir pixel das camadas, porque às vezes você vai ter problemas e vai precisar de mexer naquela camada no futuro e ela está trabalhando como se fosse uma espécie de máscara. Então ela se encontra ali, porém ela não está à vista. E é isso aí. Então, para vocês que já trabalharam ou trabalham com crop bastante, tá aí algumas dicas interessantes para você personalizar o seu uso nessa ferramenta. Beleza? Mais dicas, segue a gente aqui. Ah, e lembrando, não esquece de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, comenta, curte ou compartilha nosso conteúdo, o YouTube joga a gente para mais pessoas. E isso é interessante porque o conhecimento vai mais longe. Então, fica a dica aí, clica no botãozinho, ativa o sininho para receber todas as notificações, toda semana vídeo novo. Falou, tchau, tchau!